Olá, queridos! Pastor José Celestino do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Tudo bem? Passando para a nossa videoaula de escatologia, introdução à escatologia. Como nós havíamos combinado com vocês, nós deixaríamos a matéria de Apocalipse apenas para falar sobre João e as abordagens iniciais do livro de Apocalipse. Então falamos sobre o testemunho de João no capítulo 1 e as cartas às 7 igrejas da Ásia que estão ali no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3. A partir do capítulo de número 4, João tem uma visão no céu e ele vê uma porta aberta no céu. Então o testemunho de João é assim, capítulo 4 e o versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que estava um trono posto no céu. Isso é interessante. O livro de Apocalipse tem uma série de palavras trono. São 46 citações da palavra trono, e daqui a pouquinho nós vamos conceituar o que significa trono. E eis que estava um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono. Isso é importante. Um trono e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então, trono, essa é a palavra. O trono é um substantivo masculino, assento elevado destinado à realeza, assento elevado destinado à autoridade, poder e soberania. Mas trono ainda pode ser definido a partir do seu contexto bíblico mais atual ou mais usual. Então, trono é uma autoridade espiritual ou divindade que tem autoridade total naquela jurisdição, poder delegado por leis espirituais, comando dado de modo definitivo ou temporário para quem tem autoridade para esta delegação. Exemplos de autoridades que estão assentadas nos tronos na Bíblia: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Satanás, besta, anticristo, falso profeta, entre outros. Inclusive promessa para aquele que vencer, lá na carta de Laodiceia: ao que vencer eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Então, no início do capítulo de número 4, nós vamos ver a expressão uma porta aberta nos céus. Mostra uma iniciação visual de como funciona a estrutura do reino espiritual. A visão de João se inicia com uma porta aberta nos céus. Então João está sendo ensinado, enquanto ele faz a sua visita ao céu, de que o reino espiritual estará sendo entendido a partir da relação de tronos, de autoridades espirituais, que se multiplicarão durante toda a sua visão do céu. Mundo espiritual pressupõe uma relação de comando, comandantes e comandados. Precisamos entender este princípio a fim de lidar com os diferentes tronos que se estabelecem nessa esfera espiritual e afeta, tanto positivamente como negativamente, em nossas vidas espirituais. A visão inicial de João e, consequentemente, a visão inicial de cada crente que acessa o mundo espiritual deve ser a cadeia de comandos que existe. E nada melhor entender isso, ou ter essa compreensão, conhecendo o trono principal do céu, o trono de Jesus. Parece relativamente fácil intuir que João não subiu fisicamente no céu, pois o corpo humano não suportaria tal presença. Mas foi uma visão que o colocou a par de todos os acontecimentos que Deus queria revelá-lo. Na visão do capítulo 4 fica claro que João terá dificuldade de explicar o que se vê no reino do Espírito para a linguagem humana. Por isso ele recorre a algumas formas de explicar o que ele está vendo no mundo espiritual. A primeira coisa é a antropopatia. O que é a antropopatia? Atribuição de características humanas a elementos da natureza, animais, divindade. Existe também o antropomorfismo, que é a forma de pensamento comum a diversas crenças religiosas que atribui a deuses, a Deus ou a seres sobrenaturais, comportamentos e pensamentos característicos do ser humano. Tipologia
é uma teoria que afirma que uma pessoa, coisa ou acontecimento do Antigo Testamento tem um sentido simbólico, prefigurando uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. Assim, por exemplo, Adão é a figura de Cristo, Cristo é o novo Adão, o dilúvio representa o batismo, o maná, o pão vivo de Deus e assim sucessivamente. Na visão do trono e diante dele, João não alcança descrever propriamente Deus, mas descreve aspectos da sua glória, do seu esplendor, destacando evidentemente dois de seus atributos. Ele diz que viu e é semelhante à pedra de jaspe, que no original é diamante branco ou translúcido, e a pedra sardônica. A pedra branca, pura e cristalina, simboliza a santidade de Deus. Já o sardônico é vermelho, vivo e simboliza o juízo de Deus. Assim, Deus é santo e justo. Na visão, ele também vê ao redor do trono arco celeste, assemelhando-se a uma esmeralda, que representa a graça e a misericórdia de Deus, ou seja, há uma aliança que demonstra que, para os eleitos de Deus, a tempestade de pecados e maldições já passou, pois Cristo é quem nos justificou. Em volta do trono do capítulo de número 4 do livro do Apocalipse, estende-se a visão mostrando 24 tronos. Nesses 24 tronos estão assentados 24 anciões, e eles possuem coroas de ouro sobre a sua cabeça. Então veja, esses anciões que estão assentados têm algumas interpretações na esfera espiritual. Basicamente, as três interpretações mais comuns desse texto, sim. Esses anciões são de uma categoria especial de anjos tronos. Inclusive é a hermenêutica que eu acredito, são anjos tronos, da qual faz parte o anjo Gabriel, como nós já tratamos lá na matéria de angelologia. São uma categoria específica que está a serviço do trono de Deus. O fato deles estarem assentados em trono explica o poder e a autoridade mostrada por Gabriel, pela qual ele emudeceu Zacarias diante da descrença daquilo que ele havia profetizado. Número 2, outros descrevem que esses seres são anjos conselheiros e adoradores de Deus, mas tal interpretação esbarra no texto que diz que Deus não tem conselheiros. Vê Romanos capítulo 11, versículo de número 34. E a terceira outros acreditam que os 12 são representantes das tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo, formando os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento. Mas essa interpretação esbarra em alguns pontos que nós consideramos vitais. Primeiro ponto, qual lista das tribos de Israel seria esta? Isso é importante. As que só têm os filhos de Jacó, ou as listas que excluem 2 dos filhos de Jacó e coloca nelas os 2 filhos de José? Qual lista apostólica seria esta? A original com Judas Iscariotes, ou a lista com Matias, ou ainda, para alguns, a lista com o apóstolo Paulo, sendo ele então supostamente o 12º apóstolo? Outro ponto importante ainda dentro desse mesmo critério: se João está na lista, ele é o apóstolo do Senhor, Pedro, Tiago, João, lembra dele? Ele é apóstolo do Senhor, ele está vendo a visão. Por que é que João não se viu no trono de Deus, como um daqueles anciões que estavam diante do trono? E se viu, por que ele não fez tal citação? Agora tem o livro selado. Estou narrando os fatos conforme João explica no livro do Apocalipse. O livro selado. Primeiro que diante do livro selado há um choro compulsivo de João. Veja isso. João assustou-se, assombrou-se, admirou-se. Foram vários sentimentos que nortearam a visão de João enquanto ele estava no céu em espírito. Mas agora é a primeira vez que João está chorando. E ele diz: e eu chorava muito diante da visão deste livro selado. João, nesse capítulo, está na sala do trono. Esse é o ambiente, um lugar das grandes decisões de todo o livro do Apocalipse. E é apresentado a ele um livro. E aquele livro, a abertura daquele livro, implicava diretamente numa espécie de start para desencadear toda a solução da história humana. Então aquele livro ali seria um divisor de águas de toda a história humana. O choro, na verdade, de João, não era o choro porque ele viu o livro,
Aquele choro de João é porque na mente dele era impossível existir alguém digno, pelo menos na crença da cabeça do João, de desencadear aquele processo jurídico e espiritual que não poderia voltar atrás. A provocação inicial daquele anjo que bradava perguntava: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E a constatação de que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno nem de ver o livro, nem de abrir o livro, nem de desatar os seus 7 selos, e ao menos de olhar para ele. E aí no capítulo 5, versículo 4, João desaba. E ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem mesmo olhar para ele. Aquela demora para que o cordeiro fosse apresentado como ser digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, parece ter um propósito bastante revelador. João conhece apenas alguns aspectos da conquista de Cristo na cruz do Calvário. A princípio, a igreja primitiva focalizava apenas sobre qual era a missão básica e inicial da morte de Jesus, que era, na visão deles, salvar a humanidade. Lucas 19:9, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas a igreja não conhecia os desdobramentos da morte de Cristo para além da salvação. Mateus 28:18, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus está mostrando para João ali que ele, o Senhor, não apenas veio salvar o homem, ele veio com a sua morte adquirir todo o poder no céu e na terra. Paulo cresce nessa convicção e ensina aos irmãos da igreja de Filipe dizendo que ele mesmo sendo Deus, não achou que o fato de ser Deus era algo a qual ele deveria apegar-se, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achando da forma de homem, humilhou-se mais ainda, até a morte e morte de cruz, quando ele completa a sua obra, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu a ele um nome que é sobre todo nome, a fim de que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Jesus ressuscita, ele diz aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Os discípulos não veem mais, porque alguns dias depois Jesus subiria, eles não veem mais esse poder absurdo de Jesus no céu e na terra, como ele acaba de declarar. Mas agora, João, anos depois, décadas depois, está diante desse poder que é extraordinário no céu e na terra. A presença do Cordeiro digno era uma declaração definitiva a João sobre a autoridade e o poder que Cristo tinha. Não era a primeira vez que Jesus precisou ser enfático a João sobre o fato de que ele se transformara assim que subiu ao céu. Lá na apresentação de Apocalipse 18, que falamos na aula passada, ele diz: eu sou o que vivo e fui morto, e eis que eu estou vivo para todo sempre, amém, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Perceba que João, mesmo diante do trono do Cordeiro, parecia conhecer apenas parte da integridade de quem estava sentado lá. A expressão do anjo, não chores, era uma forma de dizer: consola-te, pois o que está sentado no trono adquiriu poderes que vão além daqueles que você conhece. Era mais do que um simples anúncio, era uma proclamação. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eis aqui o leão de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Veja, a vitória de Cristo na terra não foi apenas para salvar o homem, foi também para lhe dar autoridade, para abrir o livro, ou seja, desencadear, dar um start de todos os eventos apocalípticos que Deus estava interessado em mostrar para João a partir daquele momento. Outro aspecto relevante deste momento, que me chama muito a atenção, é que tudo isso, essa revelação extraordinária se deu diante do trono. Não havia lugar mais extraordinário, mais poderoso, mais enigmático, mais simbólico do que ter essa revelação diante do trono de Deus. Não é possível, portanto, acessar o ápice da revelação de Deus se não estivermos diante do trono de Deus, se não estivermos na sala do trono de Deus. João é consolado por um ancião. O ancião que está ciceroneando João no céu lhe anuncia que havia sim
um ser digno de abrir o livro. E disse-me: não chores, eis aqui o leão da tribo da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João então olha, procurando o leão, e é extraordinária essa visão. Tenta visualizar isso comigo. Quando essa visão, quando esse anjo diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, João olha para o lado, procurando um leão que entraria naquela sala, mas o que ele vê entrando naquela sala é um cordeiro. E João tem diante de si um fato. João está procurando o leão, mas o que lhe é apresentado? O cordeiro. E ele percebe então que o leão é o cordeiro e o cordeiro é o leão. Para entender isso, precisamos recorrer à genealogia de Cristo. O fato de ser o elo geracional estava sendo evocado por Cristo para lhe conferir autoridade sobre Satanás, que perseguia a sua herança, que era Israel / a igreja. Por isso, um dos participantes é o próprio elo geracional da árvore genealógica. Este fato faria toda a diferença na hora de requisitar o direito de posse e a autoridade sobre a herança e sobre o patriarcado familiar. Jesus era um muito digno representante da tribo de Judá. Jacó, próximo da sua morte, disse para o seu filho Judá: tu és um leão. Então Jesus Cristo, sendo da tribo de Judá, ele é o leão, ou seja, ele tem legitimidade real para assumir as responsabilidades que ele está assumindo. Jesus é o leão, porque o cetro eterno da linhagem de Judá, o que passou por Davi, agora repousa eternamente sobre as mãos do rei Jesus Cristo. Mas a grande vitória do rei vitorioso foi justamente quando ele encena o Cordeiro Imaculado, vertendo seu sangue na cruz do Calvário para remir o pecado de seus filhos. O Cordeiro venceu a guerra e entregou a vitória completa ao leão de Judá. Enquanto o leão representa poder, autoridade e realeza, o Cordeiro representa humildade, santidade e serviço. Uma outra coisa que é interessante observarmos aqui, que a Bíblia diz que o leão tomou o livro. Tomou o livro. Eu gosto desses verbos, eles explicam muito bem. Destaca a maneira como o Cordeiro se apresenta como o único digno de abrir o livro e desatar os selos ali presente. Veja que ele saiu do meio de outros seres notáveis que circundavam o trono de Deus. Lembram 24 anciões, os 4 animais, está no capítulo número 4. Ele sai do meio de todos eles. Eram todos eles seres de altíssima relevância na sala real, na sala do trono. O próprio texto deixado por João nos explica com toda a riqueza de detalhe de como era a maneira o Cordeiro se apresentava naquela sala, para mostrar como ele era digno. A vitória do Cordeiro fez destacar-se diante de seus pares no céu. Aquilo que Paulo havia dito, que Deus lhe deu um nome acima de todo o nome. A guerra travada na cruz para salvar seu povo do seu pecado o fez destacado, glorificado e ímpar. Hebreus 1:9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que a todos os seus companheiros. Deixemos João, nas suas próprias palavras, aclarar nosso entendimento. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro, olha o verbo, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povos e nações. A dignidade do leão de Judá estava no fato de que ele venceu a morte para ter o direito ao protagonismo das coisas que depois dessas hão de acontecer. Cristo, portanto, comanda os sinais dos últimos tempos. Cristo comanda o start de todos os acontecimentos apocalípticos. Ao seu comando, tudo começará e tudo se desencadeará. Ele não ganhou esse direito, ele tomou esse direito. A cruz, portanto, não foi um ato de rendição, foi uma declaração de guerra. Eu gosto dessa expressão. A cruz não foi um ato de rendição, foi uma declaração de guerra, foi uma tomada do trono. Satanás sabia que quando o sangue bateu na terra, quando o sangue de Jesus foi vertido na terra, a derrota dele estava completa. Porque com o seu sangue ele comprou para si essa autoridade, comprou povos, pessoas, línguas, nações, tronos. Ele comprou tudo com o seu próprio sangue. Satanás
sabia disso, por isso ele tentou de todas as formas impedir a ida de Jesus à cruz, usando de seus poderosos dardos inflamados contra a humanidade de Jesus, mas foi em vão. Cristo sabia que a vontade do Pai lhe era dar o cetro definitivo de Judá, para que ele pudesse não somente salvar a humanidade, mas reinar eternamente sobre a casa de Jacó, como disse o anjo a Maria, e o seu reino não terá fim. O cetro, portanto, já está nas mãos de Deus, e ele já reina. Seu reinado começou na cruz, sua coroação foi pregada numa estaca, no escuro de um eclipse sob um terremoto. Para esse motivo, no momento dos ataques mais poderosos do diabo contra ele, tentou dissuadir a entregar a sua alma a Deus. Cristo declara: entretanto, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade do Pai foi feita, e Deus lhe dá um poderoso nome de rei, a fim de que ao seu nome se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o escritor aos Hebreus vai além nessa decisão de Jesus de ir à cruz do Calvário. Ele diz que, sabendo do prêmio que lhe estava proposto, ele suportou a cruz por causa do prêmio. Eu acho extraordinário isso, porque isso também é uma forma do Espírito de Deus dizer a cada um de nós: por causa do prêmio vale o sacrifício, por causa do prêmio que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. E às vezes a gente sonha tanto com o prêmio do céu e da salvação, mas não queremos suportar absolutamente nada. Deus abençoe a sua vida, e no próximo bloco nós trataremos com vocês da abertura dos 7 selos, trataremos com vocês também do milênio e também do juízo final. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.